Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre programação neurolinguística, estudos que nasceram lá na década de 70. Richard Bandler e John Grinder são seus co-criadores. O Bandler, naquela época, ele já detinha conhecimentos de tecnologia da informação e ele vai para a Califórnia estudar psicologia e ele é convidado a gravar os videotapes do Fritz Perls, que é o pai da Gestalt terapia. Gravando esses videotapes, muito perspicaz, ele começa a notar e perceber os padrões de comunicação, o jeito de agir do Fritz Perls, e ele sugere para o seu professor, o John Grinder, um grupo espelho, onde ele aplica as mesmas técnicas que o Perls e ele obtém os mesmos resultados. Este grupo foi supervisionado então pelo seu professor e a partir daí eles começam a modelar o melhor do comportamento dos melhores terapeutas da época, que é o Milton Erickson, a Virginia Satir. A Virginia Satir era terapeuta familiar, Milton Erickson, todo mundo já deve ter ouvido falar, é o pai da hipnose ericksoniana. E ele começa a aplicar estes modelos e ele começa a obter resultados tão excelentes quanto esses terapeutas. Então o PNL nasce da modelagem dos melhores da época. E os estudos não param por aí. John Grinder e Richard Bandler, eles começam a fazer pesquisas com as pessoas e eles começam a perceber qual que é o padrão daquelas pessoas que obtêm mais sucesso, qual que é o padrão das pessoas que têm mais dificuldade, de ter respostas, de ter resultados edificantes, resultados enriquecedores para a sua vida. Ao longo de muitos anos, eu atuei com programação neurolinguística dentro das organizações, de forma que as suas técnicas pudessem auxiliar no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento das organizações. Atualmente, eu realizo treinamentos individualizados de programação neurolinguística a fim de que as pessoas possam compreender a sua história e, compreendendo a sua história, dando um novo significado para ela, para que possa obter resultados melhorados. Ora, como é que isso funciona, Existem infinitas técnicas de programação neurolinguística que nos auxiliam a transformar a nossa forma de enxergar os acontecimentos cotidianos, transformando assim os nossos comportamentos, que muitas vezes são repetitivos, em comportamentos muito mais enriquecedores, que nos propiciam obter resultados muito melhores na nossa vida. Por exemplo, o que acontece com um indivíduo que durante a sua infância, por exemplo, ele foi ele se sentiu muito limitado, ele se sentiu muito invadido na sua individualidade. Ele pode ter comportamentos na vida adulta de agressividade, para tentar, de uma forma positiva, impor os seus limites. Uma pessoa, por exemplo, que na infância ela possa ter sido ali muito cobrada, muito criticada, ela pode crescer, ela pode virar um adulto ali com comportamentos automáticos de muita insegurança. Então, é preciso olhar para esta história, entender essa história e dar a ela uma visão diferente, não uma visão infantil, mas uma visão adulta com relação aos fatos. Porque para a criança é tudo muito grande, é tudo muito intenso, e a criança ela não aprende as coisas de modo racional, ela aprende através do sentimento. Então um simples
não faça determinada tarefa, porque essa tarefa ela é muito perigosa para você, a criança pode interpretar que ela não pode fazer nada, né? Que nada que ela deseje realizar seja bom para ela. E ela cresce com esses automatismos que estão lá no nível inconsciente. E é muito interessante como programação neurolinguística pode auxiliar neste entendimento e nessa transformação. O Bandler, né, e o John Grinder, eles passaram a compreender quais eram esses padrões e como eles poderiam ser transformados. O Bandler, né, pela disciplina que ele estudou ali em primeiro grau, que era tecnologia da informação, ele costuma chamar a nossa mente de um computador gigante. E esse computador, diz ali o Bandler, que ele roda com programações antigas, né? E que é necessário fazer um upgrade dessas programações que normalmente estão ali na infância. Ou seja, um único evento emocionado, ele pode programar o seu inconsciente para que se tenha comportamentos repetitivos. E muitas vezes esses comportamentos não são comportamentos legais, são comportamentos que nos limitam na nossa jornada e para que tenhamos plenitude naquilo que é real e verdadeiro para nós. O upgrade é esse olhar para a nossa história e o entendimento do que é que sentimos e de como nos comportamos. A partir do momento que a gente coloca consciência naquilo que estava inconsciente, nós paramos de achar que a nossa vida é destino, né? Isso já nos disse Carl Jung, um grande pensador aí. Precisamos dar consciência para o que está inconsciente em nossa vida e a partir desse momento, a partir da detecção deste padrão, transformar a nossa vida de uma forma muito gostosa, muito prazerosa e viver o que há de melhor aqui neste planeta, porque é possível sim ser feliz, é possível sim alcançar os resultados que desejamos, basta colocar foco na nossa mente. Então existem infinitas estratégias de programação neurolinguística que nos ajudam a dar foco à nossa mente e que nos ajuda a chegar lá. Enfim, vem conhecer o meu trabalho. Se você visitar as minhas páginas aí, Instagram, Facebook, você tem as formas de contato. Eu realizo treinamentos individualizados, realizo palestras em grupo também. E esses treinamentos individualizados, eles podem ser presenciais ou por Skype. Também tem aí o mesmo efeito. E que você tenha um 2020 maravilhoso, que você tenha oportunidade de aprender como fazer um 2020 diferente. Até lá, até o próximo vídeo.